Muito boa noite, queridos amigos do Facebook. Fala pessoal, beleza? Ih, cara. Você esqueceu de abaixar o volume aí também? Não, ele perdeu aqui a conexão. Ah, que esquisito. Então, eu reparei que tava dando aqui o negócio e agora caiu. It. Na verdade, não caiu, não. Acho que a gente tá online. Não, o Will falou que perdeu. Ok. Não, não perdeu, não. O Will tá falando pra mim que eu perdi o posto de first. Ah, tá. Então pra mim tá dando mensagem de problema pra transmitir. Estranho. Que estranho, porque a gente tá online sim. Então, bom, pessoal, então seja bem-vindo a mais um Nerd em Pauta, o seu programa semanal de nerdices, bizarrices, filmes, livros e séries, etc. Não, desculpa, a gente tá devendo aí livros, quadrinhos, etc. Mas entendam, a degustação desse tipo de produto é um pouco mais lenta, mas aguardem novidades. Boa noite, querido amigo mascote. Fala, Mago, beleza, meu querido? Muito beleza. Bom, falando em boa noite, então vamos dar boa noite aqui para o William, que deve estar trabalhando, deve estar na hora do café, ou sei lá o quê, mas está aí nos assistindo. Boa noite, Will, seja bem-vindo. Isso aí, querido Will, beleza, meu querido? Então tá bom. Bom, vamos aproveitar que estamos online, estamos ok, estamos funcionando, e deixa o seu comentário aí sobre. Hoje nós vamos falar de mitologia nórdica, vamos falar de algumas obras que falam sobre mitologia nórdica. Então aproveita, fala aí nos comentários sobre a mitologia, sobre a parte da mitologia nórdica que você mais gosta. Fala também sobre outras mitologias que você gostaria cujas obras que abordam esse tema fossem trabalhadas aqui no Nerd em Pauta. Sugira pautas, sugira programas, sugira dê ideias para nós gostamos de ideias. É isso aí, galera. E lembrando que nós já recebemos sugestões antes e, dentro do possível, vamos consumir os conteúdos sugeridos para podermos falar deles com propriedade. Afinal, se é para falar groselha, a gente tem que falar com um mínimo de propriedade, não é mesmo? Exato. Até, a não ser que a gente crie um programa tipo, esse não é o Nerd em Pauta, onde a gente vai dar opiniões aleatórias sobre coisas que a gente não entende nada. Isso aí, nós vamos falar é, opiniões aleatórias sobre coisas que nós entendemos quase nada. Ó, o William tá trabalhando, tá interagindo bastante com a gente aqui, tá? Ele diz que tem que trocar essa hashtag para hashtag derruba o governo. Ele diz que está na hora do café, da noite. E ele diz que ele também está trabalhando, né? Ele diz que está trabalhando, respondendo e-mails de trabalho. E ele sugeriu que nós falemos de Suits e Good Wife. Cara, Good Wife eu já ouvi falar, eu já vi um pouquinho, não me agradou, tá? A temática, o gênero não me agradou. Eu jogo a bola pro Davi aí, se ele quiser cortar, tá? Já levantei. Por que você não gostou porque é uma boa esposa? Prefere as más esposas? Cara, eu não vou responder isso, ok? Que é uma pergunta bem complicada de se responder, mas Suits eu já ouvi falar, também já vi uma cena ou outra. Aí a temática já me agrada um pouco mais. Eu tô interessado mesmo em assistir, mas primeiro eu tô avançando outras séries. É, De fato, isso. It suits you. Uau! Muito bom. Bom, então vamos aproveitar também este momento que você está aí nos assistindo e tem um botão em algum lugar aqui ao redor de nós nessa tela escrito compartilhar. Esse botão ele é muito legal, você aperta ele com uma velocidade incrível. O link para este vídeo é espalhado para todas as pessoas que te seguem no Facebook. Isso Não porque o parece. Facebook limita, mas enfim. é, a gente vai acreditar que sim, porque tio Zuckerberg está nos assistindo. Fala oi, tio Zuckerberg. E aí, tio Zuckerberg, beleza? Vai tomar no seu cu. Não fala assim, cara, que agressivo. Bom, a CIA e a NSA também que estão nos assistindo, boa noite, good night to you. E... Bom, sem mais delongas, sem mais churumelas, você compartilhou, você curtiu, você deu amor, então você vai ouvir nós falarmos deste filme, tá? Que não está ao redor do dedo da Hilda.
de Polaris, a estrela alfa, mas é o anel de Nibelungo. Nossa, você foi longe pra pegar essa, hein? Caramba. É, eu vi isso na manchete, meu amigo. Você não faz ideia do que é isso. Você foi em Asgard buscar essa. Eu fui em Asgard buscar essa. Isso aí. Isso aí. O Anel dos Nibelungos, aqui no Brasil também conhecido por A Maldição do Anel ou O Anel dos Nibelungos, né? Em inglês, The Ring of the Nibelungs. Este filme, que é inacreditavelmente de 2004, porque parece ser muito mais antigo do que isso, É pela o quê? dificuldade que eu tive para achar ele com uma qualidade boa para assistir. É um filme dos gêneros ação, fantasia e casos de família. Ele é de direção de Uli Edel, também diretor de Brumas de Avalon e, se eu não me engano, de várias outras obras, mas Brumas de Avalon acho que é um que eu cheguei a ver um pedaço, posso estar enganado. Ele tem o elenco e um desses nomes me surpreendeu monstruosamente. Qual? Elenco de Benno Furman, Kristana Loken, Alicia Witt e Robert Pattinson. É o quê? Pois é, pessoal. Cara, pra minha imensa surpresa, Anel dos Nibelungos tem em seu elenco um Robert Pattinson para... Ih, cara, peraí, eu tô fazendo besteira aqui já. Aqui. Robert... Anel dos Nibelungos tem em seu elenco um Robert Pattinson muito jovem. É, E 2004, né? 16 anos com atrás. uma quantidade de falas e aparições em cena que você pode contabilizar nos dedos. Bom, também para um ator novo, né? Num papel pequeno, é justificável, claro. Sim. E sobre o que é este filme? Ele é baseado, na verdade, num mito nórdico, né, que inclusive já inspirou uma ópera de Wagner, O Anel dos Nibelungos, né, em que existe toda uma saga em torno disso, de um guerreiro que ele vai matar um dragão, né, o guerreiro Siegfried, que mata um dragão e ele se banha no sangue desse dragão, o dragão Fafnir, Sim. e aí ele fica praticamente invulnerável, exceto por uma única parte de seu corpo, né? No caso, nas costas dele, em que uma folha cobriu a área em cima do coração dele, e aí essa área não foi banhada pelo sangue e ficou ainda vulnerável. E aí ele vai. Esse dragão guardava um tesouro amaldiçoado, e entre os itens desse tesouro estava o lendário Anel dos Nibelungos, que é um anel mágico que atrai a cobiça dos homens, até porque em alguns mitos nórdicos é dito que esse anel ele tem um poder de se multiplicar. Então, se você ficasse a cada dia esse anel ele gerava um novo anel igual a ele. Então é como se você tivesse uma fonte infinita de ouro. E Uhum. isso atraiu a O, cobiça de deuses, de mortais, de vários seres e trouxe a miséria para o Siegfried no final de sua vida. deixa eu fazer dois adendos aqui, trazer essa mitologia em mais duas fontes, ok? A primeira fonte que eu trago é do nosso querido amigo, aquele guerreiro poderoso, né, e branco, o fantasma de Esparta, o Clayton. Sabe, o Aham. Kratos. Então, na quarta edição do jogo God of War, tá? E é God of War. É muito comum você ouvir a pronúncia Good of War, o O que bom de está guerra. errado. Está errado, ok? Se algum aluno meu está ouvindo isso, provavelmente você falou isso para mim alguma vez, tá bom? Ou não, tá? Então, na quarta edição de God of War, o Kratos está enfrentando os deuses da mitologia nórdica e em algum momento ele tem que derrotar o dragão Fafnir. Porém, na história, Fafnir foi um anão, tá? Que era muito cobiçoso e ele queria adquirir muitos tesouros, etc. E entre esses tesouros estava o Anel de Nibelungo, que é amaldiçoado e transforma o seu usuário no demônio da cobiça, que é transfigurado num dragão. Tá? Então, o Anel dos Nibelungos é uma outra lenda, diz que Nibelungos
é uma sub-raça de anão, tá? E eles viveriam lá em, putz, como é que é o nome daquele do reino deles? Eu sei, tem um nome, alguma coisa provavelmente como reino do subsolo, né? Eu não lembro se não é Muspelheim. Mas enfim, tem o mundo, tem o reino dos anões na mitologia nórdica, tá? Um dos 9 reinos. E os Nibelungos são os anões que vivem nas profundezas e são extremamente cobiçosos, né? Eles querem tesouros para si. E aí eles fizeram essa maldição para outros anões, etc. E a outra mitologia que eu trago, que também é semelhante, é no livro. É uma das séries do Rick Riordan, não lembro agora o nome do volume, acho que é Os Heróis de Asgard. Isso, Magnus Chase e os Heróis de Asgard. Eu não lembro se é no primeiro ou no segundo livro que ele tem que resgatar, matar o Fafnir e pegar o anel dos Nibelungos para entregar ao pai de um dos amigos dele. Tá? Então, e o mito é parecido, tá? O anel é amaldiçoado e ele transforma o seu portador num dragão que quer adquirir o máximo de tesouros. Pronto, momento mitologia Olha acabou. só, interessante. Vale lembrar que essa questão do anel amaldiçoado e transformar em dragão não é exclusiva do God of War nem do Rick Riordan. Existem versões do mito em que realmente era um anão que detinha esse anel dos Nibelungos e ele é amaldiçoado pelo próprio Odin, em algumas versões, se eu não me engano, a virar esse dragão e cuidar do próprio tesouro. Uhum. E fica aqui a curiosidade, o anime Kobayashi Sun Made Dragon tem o dragão Fafnir, aparece nele como um dos dragões que entram na vida da Kobayashi, que é uma trabalhadora comum. Eu não sei de que anime está falando, Ah, é mas tudo divertido, é bem. divertido. Tem uma cena que eu prefiro esquecer que existe, mas é divertido. Ok, ok. Bom, meus queridos amigos, hoje vocês infelizmente vão ficar sem a minha adorada opinião, porque eu não assisti esse filme. Não sei se eu vou assisti-lo, tá? Embora o mascote tenha vendido bem ele para mim, disse que é bom, tá? Vamos ver o que ele vai falar aí pro público e aí eu decido depois, tá bom? Tal. Então, mascote, se você não tem mais o que mais para falar, tem alguma coisa importante que te chamou a atenção no filme aí? Que os amigos aí de casa precisam prestar atenção quando forem Sim, assistir? então, pra quem é muito fã de O Anel dos Nibelungos, talvez, né, de mitologia nórdica e tal, talvez esse filme não seja a melhor versão possível da adaptação do mito pra você assistir. Porque ele usa de pouca fantasia, usa de poucos detalhes do mito original, né? Então você não vai ter presença de Deus, presença direta, né, de Deus. Você tem uma Uhum. magia mais sutil. Você vai ter ali a guerreira Brunhilda, né, por quem o nosso herói vai se apaixonar. Ela tem um corvo e parece que tipo ela consegue meio que enxergar através do corvo, né? E tem umas cenas que ela até fica conversando com o eu já fugi o nome do cara, com o Siegfried através do corvo, uma coisa meio Aragorn e Erwin, né? No filme O Senhor dos Anéis. As coreografias deles são um tanto quanto fracas, né? Eu falo da luta, no caso, né? É bem fraquinha, algumas cenas são até bem canastronas, né? Uma coisa bem sessão da Meio tarde. Duna. Tipo filme de sessão da tarde, sabe? Que o. Não, você assistiu o Duna de 84, né? Eu acho Não, que eu nunca vi cenas de Duna. luta mais mal coreografadas, Duna não é cara. canastrão, Duna é ruim mesmo. Esse aqui ele é canastrão. Sabe aqueles filmes de aventura que você tem umas. Indiana Jones, o primeiro Indiana Indiana Jones, Jones. perfeito. Aqueles socos eram muito falsos, cara. Nossa, parece eu assisto Indiana Jones hoje, o ai, caramba, o primeiro, e parece que eu tô vendo o Didi dando soco nos caras, sabe? Porque o Harrison Ford tá a 3 quilômetros do figurante quando ele vai bater. É muito nítido. Enfim, prossiga. Então. E é bem canastrão nesse sentido. Mas o filme em si não é de todo ruim. Ele até que conta bastante bem a história, de maneira bem competente. Ele apresenta o mito Hum, de forma bem interessante. Ele tem até alguns traços de uma certa moral ali, da questão dos espíritos dos Nibelungos virem pro Siegfried, alertar ele sobre os perigos do tesouro, o Siegfried ignorando. E aí todos os problemas que discorrem a partir disso daí. Tem umas coisas que são meio bobocas, né? Que, assim, boboca
Não dizendo que é ruim na história, mas, por exemplo, o rei que o Siegfried vai se aliar, depois ele fica pedindo favores pro Siegfried, aí ele mesmo fica puto com as merdas que esses favores vão dar pra ele depois. Mas é um filme interessante de se assistir, sim. Eu acho que ele vale a pena. Infelizmente ele é bem difícil de encontrar para assistir. Eu procurei na biblioteca do Paulo Coelho e foi difícil achar ele com uma qualidade minimamente decente para assistir, mas eu relevei isso daí, eu assisti, é um filme que eu assisti quando eu era muito moleque, isso na Band. Se eu bem me lembro, na Band ele foi dividido em duas partes. Tem cara mesmo de filme da Band, É, hein? e eu vou falar que eu gostei, eu tinha uma lembrança agradável dele, da minha infância. E quando eu reassisti, eu não fiquei decepcionado, ele realmente é bem bacana como eu lembrava. Que bom. Eu fico muito feliz. Tendo isso em vista, se vocês me permitem já, né, dar aqui a minha nota para Anel dos Nibelungos, não o filme de mitologia que nós merecemos, mas o filme de mitologia que nós temos, eu dou aqui meus 3 selos. Como é que eu nomeei aqui? 3 selos de tesouros amaldiçoados. Muito bom, 3 selos aí. Vocês vão ficar sem a minha nota, sem a minha brilhante análise técnica, mas 3 selos está de bom tamanho, então não se esqueça. Se estiver passando aí pela biblioteca do Paulo Coelho e encontrar a maldição do anel, verifique primeiro se ele não tem 3x no meio do título e vai É. embora. Ou se ele tiver também, E vale divirta-se. lembrar, para quem, por exemplo, quem é fã de O Senhor dos Anéis, vale a pena conhecer a história do Anel dos Nibelungos, nem que não seja por esse filme, mas por alguma obra escrita e tal. Vale a pena conhecer porque o Anel dos Nibelungos é uma das inspirações para a criação do Um Anel, né? Que também é esse anel que Exatamente. corrompe o coração dos homens e tal. É Então isso mesmo. fica aqui essa dica pessoal minha. Pois é, infelizmente, meus queridos, se você ama Tolkien como eu e não sabia, sim, a obra de Tolkien não é 100% original. Tá? Quer dizer, ela é 100% original, mas ela bebe de outras fontes, como já dizia um querido professor de filosofia, que eu não lembro agora, todas as histórias já foram contadas, tá? A gente só coloca novas roupagens sobre elas. Então, não se esqueça, assista a Maldição do Anel e depois manda mensagem pra gente pra dizer se foi legal, se foi bacana, se você concorda com o Davi ou se esse filme deveria ser esquecido e ignorado pela sociedade como alguns outros aí que a gente finge que não existe. Que é E isso. antes que a gente possa passar para o próximo assunto, eu vou pedir para você que está aí nos assistindo, que ainda não fez esse favor, dá aquela curtidinha, dá aquele amei, dá aquele ha-ha-ha, né? Se você está se divertindo a esse ponto, aproveita, compartilha, ou melhor ainda, convida alguém diretamente. Eu tenho certeza que você conhece alguém que gosta de assistir filmes, que gosta de seriados e que gosta de ouvir as opiniões de outras pessoas sobre isso. Então, convida ele ou ela para vir aqui nos assistir e curtir este momento conosco, porque eu vou chamar essa próxima obra que eu gostaria muito. Essa é uma das obras que eu fiquei mais arrependido, tá? De existir, porque ela tinha um potencial muito bacana, mas ela ficou estragada, sei lá. Eu tô falando da lenda de um guerreiro poderoso, um guerreiro eslavo, poderoso e forte, que tem uma tendência absurda a ficar nu. Mas tudo bem, ele é um modelo 3D. Eu estou falando de A Lenda de Beowulf. Beowulf! Beowulf! Mano, vamos para. O cara. Sabe, você já ouviu falar de alguém que gosta do som da própria voz? Né? Aquela pessoa que fala bastante. Tipo, algumas pessoas diriam isso sobre mim, tá? Mas não é o Não, caso. Tá? você. Absurdo. Não, não é verdade. Eu acho. Me chamam de palestrinha, Que né? absurdo. Mas não é uma questão de gostar de ouvir o som da minha voz. Mas nosso querido Beowulf, porque Beowulf! você vai fazer isso toda vez que eu falar o nome dele? Beleza, vai ficar engraçado. Então, este nobre, forte guerreiro, ele. Não vou fazer graça com esse filme, mano. É uma porcaria feita em CGI. É um. Como Mano, a assim? interpretação tem o grande Anthony Hopkins e você não vê nada do Anthony Hopkins. Porque foram os primórdios. Esse filme é de quando mesmo?
é de 2007, tá? Então vamos começar pela parte certa. Vamos começar falando que A Lenda de Beowulf Beowulf! é um filme de fantasia, ação, aventura e todo ele, o criador da pauta escreveu aqui, é muito CGI. Eu não diria muito, porque é só CGI. Tá Ah, bom, é gente? muito. Só. Não é muito, é apenas isso, entendeu? É só CGI, tá? Dirigido por Robert Zemeckis, a trilogia De Volta para o Futuro e o Expresso Polar, o que prova que grandes diretores fazem trabalhos merdas e péssimos diretores podem fazer trabalhos bons. Nesse caso, eu estou falando de M. Night Shyamalan. Tá? O elenco conta, tá? Elenco assim, eles foram feitos, eles atuaram, tá? Com aquelas roupas de chroma key, cheia de eletrodo e pontinho para fazer rastreamento, facial também. Eu acho que nesse filme não foi o Andy Serkis que dirigiu a captura de movimentos, porque é muito bom quando ele trabalha, tá? Mas se foi e ele errou, paciência. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: esse filme tem Ray Winstone, Angelina Jolie e Anthony Hopkins, assim, para falar por cima, tá? E nem esses grandes nomes salvaram, beleza? Do que fala esse filme? Esse filme começa com uma vila, tá? A vila de Roskilde, na Dinamarca, e ela fica na ilha de Seyland. Slayland. Desculpa, gente. Esse é difícil. Esse é difícil. Slayland. Jayland. Que seja Jayland. Vamos ficar assim. Uh, e tem esse reino, tem um demônio que vive perto. E esse demônio faz ataques regulares. Na verdade, não faz ataques regulares. Tá? Mas ele vive ali, próximo da vila. E ele precisa ser morto. Esse demônio é conhecido como Grendel. Tá? E ele foi interpretado pelo Crispin Glover. Ele ataca o castelo do rei Hrothgar. Eu lembro porque, lembrei agora, é um absurdo, tá? Aparentemente, monstros deformados que vivem na caverna têm um ouvido muito sensível. E aí, a cantoria e a alegria do pessoal ali de Roskilde, tá? Chefiados pelo seu líder, o rei Hrothgar, vivido pelo Anthony Hopkins, eles estão comemorando, provavelmente batalha, colheita, pouco importa, Sendo tá? dinamarqueses, provavelmente saquear alguém, estuprar pessoas, é coisa da vida. Pois é, nessa época os dinamarqueses eram conhecidos por serem violentos, não por terem bons chocolates. Uh, e aí, esse demônio Grendel, ele fica surtadaço, tá? Ele fica pistolaço com o barulho. Se você tem um vizinho que não sabe a hora de parar a festa, você sabe o que eu quero dizer, você entende o Grendel. Na verdade, se você parar pra pensar, o Grendel é basicamente um boomer, né? Porque ele não gosta de alegria, não gosta de festa. Exato. Mas assim, lembra que ele tinha um ouvido muito sensível, né? Eu lembro de uma cena que mostrava que o ouvido dele tinha tipo uma flor de couro que saía assim, né, pela lateral. Basicamente o E tímpano dele é totalmente exposto, né? exato. E eu lembro de ver uma cena da câmera dar um zoom nesse tímpano exposto e ele vibrando, sabe? Na frequência da cantoria do Salão Viking. Então, eu até imagino o sofrimento do bichinho, tá? E ele então ataca o salão do rei Hrothgar e faz um massacre, beleza? Ah, e mesmo que aconteça com frequência, isso acontece algumas vezes, tá? Ele nunca foi atacado efetivamente, tá? E ele nunca mata o rei, ele sempre para antes, ele sempre evita, beleza? E eventualmente o Hrothgar ele convoca heróis que possam enfrentar o Grendel. E um desses guerreiros é o líder de um bando mercenário chamado Beowulf. Beowulf! E essa lenda é uma lenda eslava, ele consta nos Edas Poéticos, tá? Como um herói que realmente venceu o Grendel e livrou um reino, mas por algum motivo esse Beowulf. Beowulf! Foi mal. Ah, tá. Achei que tinha falhado. Por algum motivo, esse cara ele é extremamente arrogante e um puta um babaca, tá? Eu vou falar a verdade.
além de ser um CGI horrível e eu torcer para o filme acabar rápido, eu também torcia pro Beowulf morrer rápido, Beowulf. porque ele é muito babaquinha. Porque ele é muito babaquinha, tá? Vamos falar a Eu verdade. acho que é porque é pra passar a ideia dele ser o herói malandrão, o cara, o pica das galáxias e tal, né? Então eles dão sempre essa. Eles têm esse estereótipo de dar essa personalidade muito babaca, né? Pro personagem. É verdade. O herói, parece que o herói não pode ser humilde, né? Vem com pacote. Tem que ser bom de luta e um pé no saco. Mas eu já falei muito sobre esse filme, agora eu vou pedir pro mascote falar alguma coisa sobre ele, chamar atenção para algo que eu não falei ainda. Então, Marcos, desculpa, mas você basicamente é o Grendel, porque eu discordo em vários sentidos. Eu não acho o CGI de Beowulf tão ruim assim. É, minha garganta não vai durar até o final dessa live. É, Não, a gente vai falar, a gente vai parar de falar desse filme daqui a pouco. eu não acho ele tão ruim assim. Claro, não é maravilhoso, né? Você tem filmes hoje em dia, né, mais novos, que são muito mais bem feitos. Você pega aí a última animação de Resident Evil, é maravilhoso o CGI dela, é muito é muito fluido, as coreografias são muito bem feitas, é claro, assim, desde o primeiro são muito bem feitas, mas o último, cara, é muito realista, sabe? É quase digno aí, sei lá, de um jogo de videogame moderno, atual, né? Uhum. Então assim, é maravilhoso. Mas vale lembrar que, assim, esses filmes de animação mais antigos, Beowulf, Expresso Polar, até os Final Fantasy, que tem alguns filmes de animação, eles são muito pioneiros. Sim, Isso é eles estão verdade. explorando a tecnologia e, antes que alguém me bata, não são animações estilizadas como as da DreamWorks, como as da Disney, que também tem animações de CGI, mas são personagens mais caricatos, né? O próprio Shrek, ele é bem caricato, tá? Você até tem pessoas mais realistas, mas você percebe que elas são CGI, enquanto aqui tem uma tentativa de fazer uma coisa mais fotorrealista. Saindo um pouco Uhum. daquele. Do. Tirar um pouco da ideia de fazer um personagem 3D para tentar fazer uma. Tentar modelar realmente uma pessoa, um fotorrealista. Então, assim, Uhum. nesse sentido, eu acho que Beowulf é bastante elogiável, sim, tecnicamente falando. E eu não acho a história dele de toda ruim. Eu não conheço, claro, o mito original de Beowulf. Fica aqui mais uma dica para os fãs de Senhor dos Anéis, que sim, Beowulf também foi uma das inspirações. Beowulf! Beowulf foi uma das inspirações do Tolkien. O próprio Uhum. dragão Smaug, eu já ouvi falar, não sei afirmar se isso é verdade ou se eu que sou esquizofrênico, mas já ouvi falar que o Smaug foi baseado no dragão que aparece no final, inclusive, desse filme, né? No final de Beowulf, né? Esse dragão dourado. No Beowulf! final de Beowulf. Beowulf! Em todo caso, eu não acho o filme ruim. Eu gosto bastante dele. Ele tem cenas de ação bem legais, apesar de que tem pouca batalha. A construção de Beowulf realmente é bem esquisita. Ele tem um fetiche estranho por monstros, você vai ver em algum momento. Pelo menos eu fiquei muito com essa impressão de que ele tem gostos peculiares. Mas É eu me... gosto da construção do herói, de todas as cenas dele caçando o Grendel, e aí ele chegando na caverna encontrando a demônio Julie. E, bom, quem pode culpar ele pelo que acontece em seguida? é verdade. Não, e assim, ele não é o único a ter gostos peculiares. Na verdade, quando você termina de assistir esse filme, além da de. Beowulf! Obrigado. Quando você termina de assistir esse filme, você tem a nítida impressão de que, como diria um amigo nosso, né, mascote? Quem perdoa buraco, quem ignora buraco é prefeitura. Porque tanto o rei quanto Beowulf, eles têm uma quedinha. Tá bom, vai. É a Demônia Jolie. Então não dá para culpar, porém, bom, assista, se você tiver coragem. É, tem alguns pontos que não são. Eu não lembro bem, mas acho que não são totalmente explicados, né? Mas
Fica aqui o spoiler de um filme de mais de 10 anos atrás. Grendel é filho do rei atual, até a chegada de Beowulf. E Beowulf ele acaba assumindo o lugar do rei depois, aí ele também vai ter um filho com essa demônio, que é o dragão dourado, olha só. Então, dá a Exato. impressão que é como se, tipo, Beowulf, por ser esse guerreiro bravo, destemido, é como se o filho dele fosse muito mais forte, muito mais nobre do que foi o filho do rei anterior, que meio que já tinha abandonado o lado guerreiro dele. Então, é exatamente isso, tá? É de acordo com sei lá, potência do pai, tá? Que gera o monstro, o poder do monstro. Então, quanto mais forte o guerreiro que se deitar com a demônia Jolie, mais poderoso vai ser a prole gerada desse encontro, tá? Por isso que com o rei que estava lá, né, bacambúzio, meio né, sorumbático, nasceu o Grendel, que é todo deformado, todo esquisitão, todo doentaço, e do grande e poderoso Beowulf Beowulf! surge um poderoso e forte dragão. Inclusive você nota que o Grendel ele Mas tinha algumas escamas, né, pelo corpo também. quem? O O Grendel, Grendel? tem uma cena aqui, ó. Ah, é Dá porque um close e você percebe que ele tem escamas pelo corpo. isso é resquício da mãe. Não sei se reparou, Sim, sim. ela tem uma cauda, então ela é meio serpentina, tá? Ela é um ser Sim, serpentino. ela Acho que tem as algumas escamas escamas vêm pelo dela. corpo também, né? Aham. Esse lado meio demoníaco dela, talvez. Sim, sim. Deixa eu ver uns comentários, surgindo umas coisas diferentes aqui, tá? O William primeiro nos sugeriu para falar sobre This Is Us, da Amazon, vai entrar na pauta. Tá? Ele deu uma zoadinha com o Beowulf, chamou de Beluga, Beowulf! tamo junto. Ele disse que Beowulf é um filme para que assistir esse filme é igual jogar The Witcher no PC no mínimo. Ele disse que já viu esse comentário, eu acho que é daquela questão de quem ignora o buraco é a prefeitura. Também disse que quem disse isso é um filósofo, e é quase mesmo nesse sentido. O Chay Guerreiro entrou aí, não deu boa noite, mas boa noite, Chay. Salve, Chai, meu querido! E disse que tá todo mundo falando mal do Cyberbug 2077. Não sei, estou passando vontade de jogar esse jogo. Você, eu vi que a galera encontrou o Ozob e já curtiu pra caralho. Sim. Imagino, né? Os nerds. Mano, os caras deram 3 milhões pro velho nerd, né, cara? 5, na verdade. Virou. Já, Eita, eu não já sabia. passaram de 5 milhões, Tá, por vamos sinal. parar. Vamos. Parabéns, velho nerd. Vocês merecem aí, depois de mais de uma década de trabalho e sucesso que vocês fazem. Esperamos um dia chegar e, quem sabe, se for justo e merecermos, ultrapassar o tamanho sucesso. Muito humilde você, mascote, gostei. Vamos lá. O Chive disse: salve seus lindos. E também disse: não compre ainda, como se eu pudesse comprar o seu Cyberpunk 2077, né, meu amigo? Mas bem, então falamos aqui o que nós queríamos, pensamos sobre Beowulf. Tá. E agora eu vou chamar o mascote, então, para fazer a sua análise final e a sua nota para este belíssimo filme. Bom, apesar do coração cabeludo do Marcos, é, eu gosto de Beowulf, eu não acho ele um filme ruim, ele tem sim seus méritos pra mim. É um filme, pra mim pelo menos ele é um filme divertido e por isso eu dou a Beowulf 4 selos de dragões dourados. Muito bom, muito Aliás, bom. desculpa, eu falei errado, é Beowulf. Muito bom. Bem, eu gosto muito quando eu assisto um filme, e vocês já sabem que eu gosto muito de analisar esse tipo de coisa. Eu analiso algumas partes, porque algumas partes que ficam ali subentendidas, tá? Que não são evidentes, como roteiro, enredo, linhas de diálogo, interpretação, direção, direcionamento dos atores, do formato, da fotografia tal. A única coisa que eu não gosto na fotografia desse filme é que a textura ela é muito artificial, entendeu? Você já, não sei se alguém aí, não sei se vocês aí de casa, se o mascote já ouviu falar no Uncanny Valley ou Vale da Estranheza. Uhum, já. Então, esse filme inteiro ele fica dentro do Vale da Estranheza para mim, entende?
Talvez o meu contato com a computação gráfica até então tenha sido muito superficial ou talvez muito profundo, a ponto de alguns detalhes desse CGI me incomodarem e me saltarem aos olhos. É o que eu falei, é a questão do tentarem fazer filmes fotorrealistas de CGI mais antigamente. Hoje em dia eles já conseguem fazer coisa melhor. Sim, sim, sim. Ó, o William tá dando sugestões aí, tá? Ele quer que ele acha que nós precisamos fazer um financiamento coletivo do Nerd em Pauta com fotos suas no encadernado exclusivo e aparentemente na no apoio maior, mais valioso, eles leva também um pack de nudes, tá? Então já se prepara aí, Pack do pezinho, prepara né? prepara o seu corpício, tá? Porque o Nerd em Pauta vai lhe explorar financeiramente de forma adorável, tá bom? Tá, eu faço uma E montagem e eu segundo, coloco minha cabeça no corpo do The Rock. boa, muito boa. Eu tô treinando no Photoshop, posso fazer isso também. Mas vamos lá. Atuação, dá para ver que os atores eles se esforçaram, entendeu? Mas vamos imaginar o seguinte: tira toda a arte e finalização, tira todo o CGI. O que vai sobrar? Uma galera de verde com uns eletrodos numa sala de 3x3 e uma câmera, beleza? Não dá para atuar direito desse jeito. Pelo menos eu imagino que não. Se vocês conhecem algum ator aí, marca ele para ele vir aqui me dizer se é mais fácil, mais difícil, se facilita, se É, não facilita. Porque, na minha opinião, esse tipo de. É um esforço imagético do ator de imaginar a composição de cena sem haver nada ali, muito complicado, entendeu? Consome uma energia do ator que ele poderia tá gastando, impondo um sentimento mais palpável, tá bom? sim. Essa é a minha opinião inicial a respeito da atuação dos atores aí da lenda de Beowulf. Seu simplesmente comentário sobre isso, ouvi falar que durante as filmagens do Hobbit, Uhum. o. Ai, fugiu o nome agora, o ator que faz o Gandalf. Ian O Ian McKellen, McKellen, carai, Sir Sir Ian Ian McKellen. McKellen, ele teve uma hora que ele tava fazendo uma cena em que ele fazia realmente a cena numa sala verde, né, com uns bonecos verde também para ajudar ele a atuar, até que teve uma hora que ele pegou e ele sentou numa cadeira e começou a chorar, cara, falando que ele não estudou teatro, não estudou atuação para fazer aquilo, né, para fazer daquele jeito. Tanto é que eles Pois é, mudaram totalmente depois o esquema de filmagem para fazer uma coisa mais orgânica depois. mas não é verdade, cara? Pô, pensa, mano, o teatro, a atuação, ela é emocional, entende? Ela é uma troca de emoções e sentimento entre os atores envolvidos. E aí você, então, já falei, eu não vou me repetir. Quanto a isso, então, a direção também fica falha, porque se é difícil atuar nessas condições, é muito difícil dirigir atores nessas condições. Então, não é uma falha, ok? Não é demérito dos Amex, tá? É só um fato de que não foi dessa vez que ficou legal, para mim, beleza? Mas como diz o mascote, nem tudo que eu gosto é bom e nem tudo que é bom eu gosto, tá? De resto, é aquilo. O CGI para mim falhou, tá? O roteiro é muito bom, isso é uma coisa que não dá para tirar. A história é muito boa, porque ela é muito bem embasada na lenda do Beowulf. Se não me engano, tem um livro do Neil Gaiman chamado Mitologia Nórdica, que a gente inclusive pode trazer para falar sobre ele aqui qualquer Boa. dia. Eu estou quase terminando, eu estou lendo bem esparçado, que é a tradução dos Edas para uma linguagem mais atual, onde é mais fácil de você compreender o que está sendo dito ali na mitologia, tá? Então o Neil Gaiman, ele fez esse favor para a gente. Ele pegou as obras originais, deu aquela mastigada, colocou seu toque Neil Gaiman mas sem tirar a fidelidade histórica e entregou pra gente aí esse livro. É muito bacana, eu não tô com ele aqui por perto para mostrar. E então essa lenda é muito condizente com a lenda original, esse filme é muito condizente com a lenda original. Então o roteiro é bacana, o enredo é bacana, porque veio de outro lugar. Então, por causa disso, eu vou ficar com. Eu queria dar 2,5 selos. Eu vou puxar aí para 3, tá bom? Então fique com 3 selinhos aí de CGI demais pro meu gosto. Mas, boa sorte.
Eu não vou tirar as palavras do mascote. É divertido, sim, tá? Ele entretém, sim. Se eu tiver zapeando e encontrar esse filme passando em algum lugar, eu provavelmente vou parar e vou assistir, beleza? Porque sim, ele tem uma história que agrada, mas ele poderia ter sido melhor executado, sei lá, se não fosse inteiro de CGI, se os atores estivessem atuando realmente, sem essa estética esquisita, e só o que precisa ser CGI que fosse, entende? Mas é isso. Desculpa se eu desagradei alguém, mas a minha opinião é essa. É que, Tem coisa por melhor. irônico que pareça, fazer filmes de animação 3D é mais barato do que fazer filmes 2D e do que fazer filmes totalmente live action também. Até porque você economiza na questão de alocação de espaço, de fazer cenário e tudo mais, tudo fica por computador. Então você tem meio que essa economia na verba por esse lado. Não nego. É, é, é o que eu acredito que seja. Se você está numa uma sala de 3x3 com uma câmera e uma galera pintada de verde, realmente é mais barato. Isso eu nem nego, tá? Mas é o que eu disse, poderia ter sido Poderia. feito de forma melhor, beleza? É só essa minha questão. E são 8h11, o que aí nos dá uns 20 minutos para cobrir aí a próxima obra. Então já vou chamar ela, porque a gente está devendo desde a semana passada. Antes eu posso só fazer É, uma pequena observação de uma coisa interessante aham, que você observa aqui. Uma observação de uma coisa que você percebe, olha só. É que existe um elemento comum que permeia o período histórico que as três obras, histórico, né? Que as três obras é, retratam, né? Que as três vão falar de mitologia, de mitos nórdicos, né? Vão se passar na era viking, entre aspas, né? Porque viking não era um povo, viking era uma função, na uhum, verdade. E você vai. Uma coisa que permeia, que é um elemento comum nas três histórias, vai ser a presença do cristianismo, né? Mais ou menos forte em alguns casos, né? Por exemplo, no caso do Anel dos Nibelungos, você vai ter a questão dos cristãos e tal. Você tem até eu gosto, é uma coisa que eu esqueci de comentar antes, mas é interessante como o roteirista, o diretor, ele pega o Anel dos Nibelungos e usa ele para contar tipo o fim da era nórdica, né? Porque você vai ter ali depois que o Siegfried e a Brunhilda morrem no final. Olha o spoiler do filme antigaço. Depois que eles morrem no final, você tem ali dois príncipes, né? No caso, um príncipe e uma princesa, né? Um casal de irmãos, que são cristãos. E como se o próprio Siegfried e a Brunhilda fossem tipo os últimos crentes dos antigos deuses que estão morrendo ali na frente deles, né? E você interessante. vai ter algo parecido também em Beowulf, no terceiro ato, né? O Beowulf já mais velho, ele reclama, né, de como o deus cristão, né, acho que ele fala de alguma forma pejorativa, coisa como o deus carpinteiro, coisa assim, né? Como Aham, ele acabou com a era dos heróis, né? Como não existem mais guerras, né? Existe esse pacifismo presente. E você vai ter também a questão do cristianismo permeando a sociedade Viking como uma espécie de novidade até, né? Nessa terceira obra que nós vamos trazer hoje, que nós estamos devendo da semana passada, que é uhum. Vin Ah, é para eu é, chamar? Ah, tá. Então eu vou falar, vou convidar vocês para sentar confortavelmente em seus barcos a remos, afivelarem seus elmos chifrudos e se juntarem a nós e ao protagonista que tem 30% do protagonista de Nanatsu no Taizai e tem mais aí uns 40% do protagonista de Kimetsu no Yaiba e um pouquinho aí do Ragnar Lothbrok da série Vikings. Eu estou falando de Thorfinn de Vinland Saga. quando você fala que ele tem 30% do protagonista de Nanatsu no Taizai, você quer dizer que ele é mal animado? Não, eu tô querendo dizer que ele é loiro e é muito parecido com o cara, Ah, mano. sim. Você nunca percebeu? Eu não sei se é o estilo do desenho, se é a própria aparência do personagem, tá? Acho que Que chama acho que atenção. tem muito a Ele ver de me. como os japoneses imaginam um europeu quando eles vão retratar, né? Porque o próprio Nanatsu no Taizai retrata uma sociedade mais europeia até. É verdade, é bem possível mesmo.
Tinha mais um outro personagem que ele me lembrava bastante, que também é loiro e com cabelo assim, mas eu não lembro agora quem que é. Eu teria que voltar a assistir. Naruto. Eu dei uma pausa no Vinland Saga, porque eu comecei a assistir outro seriado. Parei na metade, mais ou menos, ali, episódio 13 ou 14. Mas eu gostei muito desse anime, viu, Mascote? Foi uma sugestão muito, muito grata. Obrigado. É. Eu, infelizmente, apesar de ter tentado, não consegui assistir ele inteiro. Ele é um anime. Apesar de só ter uma temporada por hora, ele é bastante grande, né? Não consegui encaixar ele no tempo livre que eu tenho pra assistir inteiro. Mas realmente eu ouvi falar muito bem dele e se justifica, ele é muito bom. Sim, sim. Então vamos falar dessa série, desse anime rapidinho aí. Eu assisti até o episódio 14, tá? E esse seriado, ele começa no passado, tá? E apresenta pra gente uma parte muito pequena da região eslava. Eu não lembro exatamente se é dito o nome da vila onde o Thors vive, mas nós conhecemos Thors, que é um ex-guerreiro viking. A primeira cena do seriado, do anime, envolve o Thors numa guerra. A gente conhece ao mesmo tempo o Thors e o Thorkel, que é um dos maiores amigos dele naquela época, dos soldados. Tá? Ele é dinamarquês, Mas, tá? Isso é relevante. sim, Pois tá. eles são dinamarqueses. Tá? Eles são. E o Thors é de uma região chamada Jom, acho que é Yom mesmo. E tanto que eles são conhecidos como os Yom Vikings, tá? O que é importante você saber sobre o Thors? Que ele é uma versão gigante e queixuda do cara de Kimetsu no Yaiba. Por quê? Ele é um guerreiro muito poderoso, tá? Assim, absurdamente forte, absurdamente habilidoso. Isso é mostrado, acho que no segundo episódio. Mas ele é bom, ele é muito bondoso e ele não mata se não houver necessidade. Ele é generoso e gentil e amoroso sempre que pode. Ele me lembra muito o traço dele me lembra o Von Hohenheim do Fullmetal Alchemist. É isso que eles me lembram também. O Thorfinn me lembra um pouco uma mistura do Alphonse e do Eduardo Elric. Pode crer. Não lembra? Um pouquinho. Não só a psique, como o comportamento. Ele é explosivo, igual o Ed, mas ao mesmo tempo ele é ponderado e tático, como o Alphonse. Como eu falei, posso estar falando groselha, mas eu acho que tem um pouco a ver de como os designers japoneses imaginam pessoas europeias. Pode ser. Agora, depois que você falou isso a primeira vez, eu passei a dar uma ideia, a observar isso aí, e realmente é verdade. Pode ser isso mesmo, tá? Mas, no geral, eu não estou falando demérito, tá, da série. Eu não vou falar muito, porque esse anime ele estreou esse ano, se não me engano. Sim, se eu não tiver. Agora não lembro se foi esse ano ou ano passado. Deixa eu dar uma conferida aqui. Sim. Ano Não, vamos lá que passado, eu tenho que falar. 2019. Eu tenho que falar da ficha técnica também, que eu não falei. É um anime de 2019, portanto, ano passado, como bem disse você. Ele é de ficção, ele é histórico, é de aventura e de vincagem. Vikingagem, sei lá. É dirigido por Shuhei Yabuta, do estúdio Wit Studio, que produz o anime SNK e Mahou Tsukai no Yome. SNK Shingeki no Kyojin, que estreou a última temporada há pouco tempo, inclusive. Então o traço também me lembra o Shingeki no Kyojin. Sim. Então é isso que é o SNK. Obrigado. Não usa essas gírias não, mano. Essas coisas de jovem, velho. Essas abreviaturas de jovem. É que é mais fácil escrever a abreviação do que escrever o nome inteiro. Não, sem dúvida, sem dúvida. O anime, nos primeiros episódios do anime, você conhece o Thor, conhece a vila onde ele mora, conhece o filho dele, o Thorfinn, que é criança. Eu acho que no começo do anime ele deve ter entre 7 ou 9 anos. Se eu não me engano, tem Não 6, sei na se- verdade. Ele tem 6? 6 anos, ele é bem criança. Caraca. É, E aí tem algumas. Se você assistiu a série Vikings, você vai procurar por aqueles nomes. Na verdade, você também vai reconhecer alguns nomes. Logo no começo é dito do rei Harald, que é um tirano, e ele senta no trono da Dinamarca, ele usurpa o trono da Dinamarca e se torna um ditador na região. Isso aparece, o Harald Finehair também aparece na série Vikings.
vão aparecer outros nomes famosos, talvez não nas mesmas posições e ocupando o mesmo espaço de tela que tinham na outra série, tá? Mas eles aparecem. E com o tempo você percebe que o Thor é muito poderoso, porém ele. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas a história não vai girar em torno do Thor, e sim, devido às circunstâncias da história, o Thorfinn vai se ver sozinho e numa necessidade doentia por vingança. E curiosamente ele segue como ele é liderado pelo cara que ele quer matar, ok? E chega um momento, eu acho bem interessante, que o cara, o Askeladd, né, que é o cara que lidera o Thorfinn, ele manda o Thorfinn fazer várias missões ao longo da vida dele, e o Thorfinn pede como recompensa a única oportunidade de duelar com Askeladd. E isso é uma moeda de troca entre eles. Mas enfim, o anime vai seguir o crescimento do Thorfinn, sua evolução como ser humano, como guerreiro, ao redor de do subtexto aí histórico que é as invasões dinamarquesas nas terras tanto da Inglaterra quanto nas terras francesas. Tem uma outra passagem na França que é bem legal também. Tem uma Tá? passagem que é sensacional. Muito, muito. E é isso, meu. Esse anime ele é muito bem feito, muito bem desenhado. Eu confesso que eu tomei um susto monstruoso a primeira vez que eu assisti, porque assim como, por exemplo, a produtora Jerry Bruckheimer e outras tem um videozinho para apresentar o seu crédito inicial, tem um videozinho da Wit Studio e eu achei que eu tinha começado o anime errado, porque eu dei play num anime sobre Vikings e começa com os malucos numa moto. Então eu fiquei muito, ué, o que tá acontecendo aqui? Né? Sim, a apresentação da Witch me confundiu também a Muito primeira legal. vez que eu vi. Isso aí. Então, mascote, suas considerações sobre Vinland Saga, por Tá. favor. Antes de mais nada, eu tenho uma crítica que eu quero fazer e ela é bastante contundente, ao menos na minha opinião. Critique, E por eu quero favor. fazer já pra mim para não ter perigo de esquecer dela. Que é o que? Manda Em bem. relação às dublagens. Mas não necessariamente porque eu achei a dublagem boa ou ruim, assim, no sentido de dramatização, as coisas. Não. É a localização e os idiomas das dublagens. O que acontece? Em Vinland Saga, eles vão viajar por vários territórios. E aí Uhum. eles estão sempre falando japonês. E aí você vai ter um personagem falando japonês e de repente outro cara fala, ué, mas ele tá falando o quê? Inglês? É, ele tá falando inglês. Ah, tá. Aí de repente o cara tá em outro lugar, começa a falar em japonês, aí outro fala, ué, por que ele tá falando dinamarquês? Ah, não sei. E uma coisa assim, eles estão sempre falando o mesmo idioma, mas eles ficam falando que estão falando como se estivessem falando em outros idiomas. E isso me tirou bastante até da história, sabe? Faltou esse trabalho de encontrar dubladores, ou bilíngues pelo menos, ou talvez, sei lá, ensinar os dubladores que eles tinham a falar algumas frases com disfarçando, suprimindo um pouco um sotaque ali pra dar essa fidelidade. Ah, Davi, mas isso daí é coisa pouca. É difícil. É difícil, eu sei, mas não é coisa pouca. Golden Kamui usa idiomas tipo indígenas, tipo povos indígenas japoneses, russos. Tem gente falando russo no anime, tá ligado? E tipo, sem sotaque, sem nada, não é russo puro mesmo. Eles Uhum. tiveram esse esforço de entregar isso. Então, assim, eu acho que faltou esse trabalho a mais de entregar ali um pessoal falando inglês, um pessoal. Não precisa nem ser um inglês, o inglês antigo, podia ser um inglês atual, tudo bem, sabe? Eu posso abstrair isso daí. Mas Uhum. todo mundo falando japonês o tempo inteiro e você me falando que eles estão falando outros idiomas, aí você me deu uma tirada nesse ponto. Tendo isso em vista, eu gosto da obra porque ela é muito realista, né? E ela é muito gráfica também, né? Realismo ali, porque você não tem. Normalmente você não vai ter humanos fazendo nada incrível sobre-humano, né? Nada digno de um super-herói, a maior parte do tempo. Ah, não, não sei, hein, Então. cara.
Porque, Ó, tem uns pedregulhos sendo arremessados aí numa invasão sim, a Londres, que tem uns pulos aí que o Thor dá. Tem uma batalha do Thor contra uns 60 vikings em que ele nocauteia todos e não sai com um sim. arranhão. O Thors, ele é absurdamente habilidoso, né? Ele tá muito mais pra um daqueles mestres de Kung Fu do que pra um viking, É, tá ligado? Até porque a parece forma o Sr. como ele Miyagi. combate desarmado, né? Parece muito que ele usa um karatê ali, na verdade. Não parece que ele tá usando alguma uma arte marcial mais germânica, né? Mais europeia, né? Que seria uma coisa, eu acho que. Imagino eu que é algo mais próximo de um box, É. né? Mas. E depois você vai ter o Torquel, que aí sim o Torquel ele realmente ele é sobre-humano, não tem explicação porque ele faz, ele parece um semideus ali com algumas coisas que ele consegue fazer, tipo arremessar um rochedo gigante e quase afundar um navio com isso. Mas agora indo um pouco mais para detalhes da história, dos personagens, etc. Tudo isso é muito bem feito. A história ela é muito bem construída. Apesar de que algumas coisas eu acho que se resolveriam melhor se rolasse um pouquinho de diálogo, tipo o, o Turkel explicando por quê, explicando pro Thorfinn o que aconteceu no dia que o pai dele foi morto. Eu tenho uma ideia do porquê que ele não toca muito nesse assunto. Não acho que isso não vai ser desenvolvido, mas espero que então tenha uma saída mais inteligente do que o que eu pensei, uma solução mais inteligente do que o que eu pensei para esse problema, que é o Uhum. que envolve, né, que tem ali a ver o porquê, né, qual é o porquê da busca de vingança do Thorfinn. Uhum. Espero sinceramente que esse rapaz ele encontre a paz no final da jornada dele, né? Porque o pai dele não era alguém violento, ele era alguém essencialmente pacífico, né? Ele abandonou a vida de violência pra ter família e ele era alguém muito bondoso, muito pacífico e muito querido em sua vila. Sim. Ele tem inclusive uma frase que ele diz pro Thorfinn, acho que logo na cena fatídica, né? Que é um guerreiro não. Eu não lembro se. A primeira legenda aparece um guerreiro não precisa de espada. Mas aí, a partir de então, ele diz um guerreiro não usa espada. Ah, e aí eu fico, até hoje eu ainda estou me debruçando sobre essa frase e pensando nas acepções dela. E eu gosto de animes, eu gosto de obras que fazem Sim. isso, sabe? Que me fazem pensar sobre conceitos que ela está estudando, que ela está trabalhando, que ela está demonstrando, entendeu? E ao longo de todo o anime, eu vou notando aí pequenos detalhes ao longo da história que me fazem compreender um pouco melhor essa frase do Thor e isso também tem me feito gostar mais ainda da série. Muito legal mesmo. Sim, na batalha, na última luta dele, né? Inclusive ele chega a falar quando ele saca a espada, né? Que ele diz que ele precisa da espada porque ele não é forte o bastante, né? Dando a Uhum. entender que assim, ele se ressente de ter que usar dessa violência ali naquele momento e quando ele percebe que não vai conseguir trazer uma resolução não violenta para o conflito, ele aceita o destino inevitável dele para evitar mais derramamento de sangue, para proteger quem é querido a ele. Infelizmente, o Thorfinn é muito novo, né, para entender, para perceber o que é isso daí. Uhum. E ninguém vai fazer questão nenhuma de explicar para ele também por quê. Então, ele É. vai mergulhar nesse desejo de vingança dele, que vai motivar, vai fazer ele sobreviver a situações terríveis, né? E Uhum. vai se modificar muito com o tempo e se tornar uma pessoa dura, né? Uma pessoa rancorosa com o Sim, mundo, né? a Que transformação. é, A transformação do personagem por causa dos eventos do anime também é bem marcante, é bem forte. E eu quero a mesma coisa que você. Eu quero que algo aconteça com o personagem para que ele se modifique novamente. Porque ele era uma criança muito boa e ele se tornou. Ele tá apagado, sabe? Ele tá escuro. Você nota isso no traço e na caracterização do personagem, que ele tá sombrio, que ele tá pesado mesmo quando ele amadurece, ele se torna um personagem um habilidoso incrível, assim, que não não tá
em momento algum, claro, devido à experiência, obviamente, mas tá muito perto de quem foi o troll dos Jones Vikings, tá? Então, você vai descobrir quem é esse cara se você assistiu o anime, que eu recomendo. Então, eu gostaria de dar uma boa noite também para a Aline Stephanie Barbosa Pereira, que se conectou aí conosco, está nos assistindo. Boa noite. Boa noite, Aline, tudo bem? Isso aí, aproveite, faça como ela, dê um curtir e um compartilhar no nosso vídeo, porque o mascote aí no pique da Globo, como diria meu belo e querido pai, vai dar a sua análise e nota para Vinland Saga. Oh, Vinland Saga é um anime que eu ouvi falar bastante dele, mas eu não assisti ele no lançamento. E quando eu peguei ele pra assistir agora, eu não consegui assistir ele inteiro até então. Eu tô mais ou menos no terço final, né, da obra. Ele tá seguindo ali por um rumo que talvez leve para um final onde o Thorfinn ele finalmente entenda os ensinamentos e a filosofia do pai dele. E Sim, eu tô gostando bastante até então, né? A obra ela é muito chamativa e ela é muito sim. bem construída para levar nessa direção. Vinland Saga é por sinal, o anime ele é uma adaptação de um mangá que é publicado no Brasil atualmente em uma edição de luxo pela Panini, se eu não me engano. Um pouquinho salgada, mas eu já ouvi falar que a qualidade da publicação nacional é ainda melhor do que algumas publicações internacionais, então fica aí a dica para quem tiver a fim de colecionar. A obra ela tem momentos de ação muito bons, ela é muito gráfica, ela é muito violenta, né? A violência ela é muito sanguinolenta e ela é muito crua, é muito cruel em vários momentos. Tem ótimos personagens, tem diálogos muito bons, né? E eu gosto muito, né, de obras de animações que tem diálogos bons, né? Acho que uma das animações que eu já vi que tem o melhor diálogo que eu já vi na vida foi o Cavaleiro das Trevas Retorna, principalmente a segunda parte dele, que é quando o Batman enfrenta o Superman, que tem ali cara, toda a luta do Batman contra o Superman não é uma luta, não é uma simples luta, é praticamente um diálogo que eles têm ali, que eu acho espetacular. Você não tá falando do Batman vs Superman, a origem Não, eu não tô falando dessa porcaria desse filme, eu tô falando da animação, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Da A animação, animação. ok. Eu não lembro se eu assisti ela, Então ela é mas dividida em ok. duas partes. Fica aqui também recomendadíssima. Mas não é ela o assunto. O assunto aqui é Vinland Saga, que também é uma obra que eu recomendo demais. E aqui, pra mim, vale 4 selos de cidades saqueadas. Muito bom, 4 selos, é isso aí. Bom, eu gostaria de, antes de dar a minha nota. Primeiramente, muito obrigado pela sua análise, pela sua nota, meu querido mascote. E vamos dar boa noite aí para mais gente que se conectou. A galera tá colando aí. Que bom, infelizmente perto do final, mas que bom que vocês apareceram. Primeiramente, Renan Rodrigo Hammer Pinheiro. Boa noite, meu amigo. Salve, Renan, beleza, cara? Isso aí, Renan que está participando do nosso podcast Templo da Deusa Bêbada, que eu recomendo a todos vocês que ouça, ok? Ele também comenta que tem um crossover entre Vinland Saga e Assassin's Creed Valhalla. Muito amor. Bom, não conheço, não joguei ainda o jogo, mas vou jogar e se eu jogar eu vou prestar atenção nisso, O certo? Thorfinn é bem. O estilão de luta dele é bem Assassin's Creed. É verdade, é verdade. O estilo de movimento dele, né, é bem assim, parkour, saltar por cima, usar armas para atingir os pontos vitais. Acho bem legal isso também. E muito boa noite para o Jonathan Costa, que pergunta como eu cheguei aqui e também pergunta se vai ter comida hoje. Não sei, acho que vocês podiam fazer uma vaquinha e pedir uma pizza aqui para o QG do Nerd em Pauta, Acho hein? uma boa, hein? Eu passo meu endereço aqui se pedir no iFood. Não, você vem pra cá, a gente termina de assistir em Vinland Saga comendo uma pizza de 25 queijos, Não, hein? cara, Só vale tamo em essas, viu? quarentena, cara. É verdade. Não, mas a gente come pizza Ah, tá. isolado. 2 metros, tem espaço na sala, você fica na sala, eu fico na cozinha, a gente assiste Vinland Saga e come A pizza. gente passa álcool Fechou? em gel na pizza.
É isso aí, ó. O Jonathan gostou da piada, achou a ideia válida, então eu acho que vocês podiam fazer uma vacosa e criar um grupo no WhatsApp ou um grupo no Messenger Vaquinha e falar Nep. assim: cria vaquinha nep para alimentar a gordice dos apresentadores. Olha que legal. Acho sensacional. Isso aí. E então, falta a minha análise e a minha nota para a gente encerrar, porque a gente já estourou um pouquinho o tempo. Para Vinland Saga, eu vou fazer a minha análise dizendo que o desenho é lindo, tá? O traço é muito bom, ele é detalhista onde precisa e ele deixa um pouco vago em alguns momentos, né? Principalmente figurantes, mas na hora da expressão, tá? Cria-se sombras novas, se criam-se linhas novas no desenho do personagem e isso é fantástico, tá? Mas não perde a caracterização. Ele fica cada vez mais detalhado quando é necessário, cada vez mais expressivo, e isso impacta na narrativa, isso impacta na contação da história. Isso é muito gostoso de acompanhar. Como o Mascote falou, os diálogos são marcantes com uma sagacidade e uma agudeza muito forte, tão forte quanto as cenas de batalha que, como o Mascote falou, são lindas, apesar de bem cruéis em alguns momentos, tá? Não vai haver mitigação, não, tá? Degolação, jorra sangue, decapitação, a cabeça cai, com requintes de crueldade aí. Então, se você tem o estômago fraco, se você não gosta de violência gratuita, passa longe, porque Vinland Saga tem bastante disso, tá? Mas se você gosta, junta conosco. Eu acho que Vinland Saga é tipo o John Wick do anime, sabe? Não tem piedade, entendeu? Vai para cima e mostra mesmo o sangue e a faca voa e é isso aí. Eu gosto muito do protagonista. O Thorfinn é um cara de poucas palavras. Ele tem um objetivo em mente e ele segue atrás. Infelizmente, isso mostra pra gente, tá? O Thorfinn mostra como quando o seu objetivo, quando algo te norteia a esse ponto, você é muito fácil de ser manipulado, tá? E o Askeladd manipula o Thorfinn durante grande parte do anime de uma forma que me incomoda bastante, mas faz parte do personagem. Outros personagens também são muito dignos de nota, mas devido ao tempo eu não vou poder falar muito, me estender muito sobre isso. Mas vou agradecer, vou falar aqui de alguns comentários antes de dar a minha nota, que o Thiago Guerreiro também quer uma pizza, tá? E ele perguntou se dá para. E o Jonathan Costa perguntou se dá para sugerir séries, tá? Por favor, Jonathan, nós falamos no começo do vídeo que nós queremos exatamente isso. Então comenta aí séries, filmes, livros, quadrinhos, qualquer coisa que você queira que a gente comente aqui. A gente vai atrás da obra e, na medida do possível, nós vamos trazer. O Anderson Zambaldi do Shocking Nerd, que hoje não deu o ar da graça, normalmente sugere algumas coisas e a gente sempre faz, tá? Então seja mais um fã e sugira também e nós falaremos. A nota que eu dou para essa belíssima obra de arte que imita aí muitas histórias, que reconta essa história das invasões vikings nas terras britânicas e o norte da França, eu dou 4 selos de que menino perseverante, hein? Ô, ideia fixa, rapaz! Largue sua obsessão. Não, vai arrumar uma namorada, cara. Bom, então. Exato, vai arrumar o que fazer, vai arrumar. A namorada não, mano. Volta pra sua casa, cuida da sua mãe, da sua irmã, elas precisam da sua ajuda lá. Belezinha? Então, com essa querida nota, tá? Essa média ficou bacana, eu recomendo que você assista. Eu vi na Amazon, eu não sei se tem em outro lugar, Por hora é tá? só a Amazon mesmo. Tá. Eu vou registrar então como o último comentário para a gente encerrar. Então, Mascote, se prepara para dar as suas despedidas daqui a pouco, porque eu vou falar que o Jonathan Costa nos sugeriu para assistir Alice in Borderland. Eu vi isso, é da Netflix, eu acho que é japonês. Eu vi esse banner passando. Vou assistir e vamos comentar aqui, certo? Muito bom. Então, Mascote, para o Jonathan Costa, a Aline, o Renan, o William e todo mundo que nos assistiu nessa live e nas lives compartilhadas por todo o Brasil e pelo mundo através do Facebook, dá suas despedidas, por favor, meu amigo. Muito bem, pessoal. É, agradeço muito a
pelo. Nossa, eu já fiz tantas vezes e tô me atrapalhando hoje, beleza. É, galera, obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. E aguardo vocês com ansiedade para o nosso próximo programa na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, nesta mesma página do Facebook. E até mais. Isso aí. Muito obrigado. Jonathan Costa, você está muito. Nós estamos muito gratos. Desculpa, eu tô ouvindo a live junto aqui para ver como está o nosso áudio, só para testar, desculpa. Ele disse que quer estar aqui presente para assistir a nossa análise. Tá? Então fique atento às nossas redes sociais. Normalmente são divulgados aí banners e imagens com alguns spoilers, né, sobre o que vai ser tratado na semana. E aí vai ser a melhor forma de você acompanhar, tá? Temos o Instagram, temos aqui o Facebook, né, ele mesmo, e tem as nossas redes sociais. O Davi, principalmente, o mascote usa principalmente Facebook e Twitter, né? Mais Twitter que qualquer coisa, Uhum. certo? Tô sempre Isso. postando groselha lá. Isso. Eu tô sempre no Instagram, tá? Com o arroba Marcos Vinícius Prete ou no arroba Nerd em Pauta, tá? Essa arroba o Mago Bêbado é do Twitter, que eu passo lá de vez em quando para dar uma olhada no que tá acontecendo, porque eu sou muito velho para Twitter, eu não consigo usar, beleza? E o Jonathan disse que ele gostou, chegou aqui por acaso e que ele pretende assistir com frequência, eu espero, obrigado, ok. E deixa eu ver o que mais que eu tenho que. Para quem mais eu tenho que mandar despedido. Despedida, não, é isso, beleza? O William disse que voltou, deu uma passeadinha, mas voltou aqui para nos assistir, bem no finalzinho, mas vai dar tempo, tá bom? Então, gente, Jonathan, muito obrigado pela sua presença. Aline, Renan, William, o Cassiano não apareceu hoje, senti falta dele. O Anderson também não apareceu, senti falta dele. Volta aí, rapaziada, não perde a gente não. E para todos vocês que nos assistiram aí no Facebook, nos seus dispositivos, muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês comentem mais vezes e eu espero que vocês sugiram mais programas para nós. Beleza? Então, para todos vocês, um forte abraço, um grande beijo na sua bochecha e até a semana que vem. Até. Tchau! Tchau, pessoal.